Primeiro, antes de tudo, eu sou Daniela, gente. Eu queria agradecer ao Fujoca e à Lu por estarem organizando esse festival, por terem topado essa empreitada de organizar o primeiro festival brasileiro dedicado 100%, né, inteiramente aos livros de fotografia, aos fotolivros. Agradecer a produção do Imaginária, essa equipe que está aí se aventurando pelo ambiente online para conseguir realizar um festival. E falar um pouquinho só que a gente começou lá no quintal da Galeria Ouro Fino, no quintal da Lovely, de uma galeria comercial, para quem ainda não teve a oportunidade de conhecer, organizando conversas de 15 em 15 dias, às vezes para um público de 8 pessoas, assim, e com direito a cachaça de graça, que era para dar aquele ânimo no final da noite, do dia de trabalho. Então, dessa vez não vai ter cachaça, infelizmente, mas a gente achou que fazendo aqui um festival, né, criando essa sala no Zoom, a gente conseguia dar um endereço, né, tentar trazer um pouco de aglomeração assim, né, para o festival, e a gente poder se ver, olhar a cara das pessoas que estão aqui, criar essa meio ideia de comunidade, de pessoas que se interessam, produzem, circulam, consomem, pesquisam fotolivros no Brasil, e também abrir um pouco das nossas casas, receber as outras pessoas. Então, essa é um pouco a proposta das conversas, a gente está debatendo o tema de fotolivros e temas relacionados a eles, né? Como a Lu e o Fujoca já falaram, a gente vai ter uma programação aí de quarta a domingo, com pelo menos 2 conversas por dia, além da Maratona do Lombada, que vai acontecer no sábado e no domingo. E a gente pode, então, começar a nossa conversa, Lu e Fujoca? Pode ser? Vou fazer só um teste aqui de compartilhamento de tela ainda para ver se já resolvemos todos os problemas. Estamos quase lá. Eu ainda não consigo compartilhar minha tela do computador, mas eu acho que já dá para eu ir conversando com o Felipe e com a Dani. A nossa proposta da nossa conversa de hoje, Panorama Fotolivros, né, é um pouco fazer essa introdução ao cenário brasileiro e também internacional, né, sem pretensão de dar conta de nada, né, mas saber das boas novas, do que anda pelos cenários, também interpretação do Felipe e da Daniela sobre os cenários. Vou apresentar aqui rapidinho o Felipe e a Daniela, que são os nossos convidados dessa conversa. Então, o Felipe é fotógrafo, editor e curador, é mestre em artes visuais pela Unicamp, com pesquisa sobre o processo criativo na realização de fotolivros. Em 2017, ele publicou seu primeiro livro. Felipe, me corrija se eu pronunciar errado, mas eu acho que a pronúncia é aproximadamente 5.300.000. E em 2019, ele publicou seu livro também, Foliador. Como editor, o Felipe foi responsável pela revista Old entre 2011 e 2019, além de ter editado uma série de livros, como Noites Desperdiçadas, Rolo, O Avesso do Verso, o Elas, Odu, que a gente vai ouvir ele falar mais um pouquinho, já mais para o final da conversa. E Daniela, que é professora e pesquisadora sobre narrativas fotográficas, especialmente fotolivros brasileiros e pernambucanos, no Laboratório de Fotografia da Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE, no campus do Agreste. A Daniela é mestre em semiótica pela PUC, onde ela estudou fotografia de moda, e doutora em semiótica pela USP, com pesquisa sobre fotografia contemporânea brasileira. Além disso, ela também escreve na base de dados de livros de fotografia, que eu já deixo a recomendação para todo mundo conhecer. Então, Felipe e Daniela, obrigada por terem topado o nosso convite, e vamos começar a nossa conversa, então. Maravilha. Olá, boa tarde. Boa tarde, Dani, tudo bem? Tudo, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com o Felipe, batendo esse papo, abrindo o festival. Muito chique, Felipe, a gente. Muito chique, né? Demais. Eu queria até falar que eu estou aqui emocionado, que fora o Covid, faz muito tempo que eu não vejo muitas pessoas que eu gosto muito que estão aqui nessa sala, então estou aqui até lidando com as emoções de ver tantos caras queridos. Bem feliz de estar aqui conversando com você, Dani, tendo a chance de abrir o festival. Enfim, foi uma alegria receber o convite, estou muito feliz de fazer essa conversa. Uma super alegria mesmo ver. É legal as coisas da sala do Zoom, né? A gente poder ter também essa interação, o pessoal poder comentar, fazer pergunta. E agradecer, né, o convite da Luciana do Fujoca. Fiquei muito feliz essa oportunidade do festival online, né? Então a gente tem uma conexão São Paulo, Recife, e você está onde, Felipe? Eu
eu tô em Barcelona, então é transatlântico o negócio, assim. A gente está tendo participação em vários lugares do mundo mesmo, né? E eu acho que isso é uma das coisas que não podemos comemorar a pandemia, mas pelo menos a gente pode comemorar o que ter migrado para o digital traz para a gente possibilidade também, né? E poder fazer essas conexões que talvez não fossem possíveis no presencial, né? Inclusive com gente do Brasil inteiro. Esperamos que assim seja, né? Que não se restrinja a São Paulo. Então, essa é uma das possibilidades mesmo que faz esse espaço ser gostoso. E eu acho que a gente pode começar conversando, então, um pouquinho sobre as impressões de vocês, sobre como está o cenário internacional de fotolivros, aí mais direcionado para o Felipe também, que está em águas estrangeiras, e para a Daniela um pouco as impressões dela sobre o cenário brasileiro, como a gente está com a produção de fotolivros, né? Se é uma produção que tem aumentado, se os espaços dedicados a fotolivros também têm se tornado mais frequentes, né? Acho que com a Aldir Blanc agora a gente tem tido uma movimentação com a cultura, que é legal falar também, né? Mas, enfim, estou aqui mais para escutar vocês mesmos. Dani, começa você? Posso começar por esse cenário mais local, né? Eu fiz esse percurso, né, de estudar um pouco os fotolivros brasileiros e procuro bastante também os fotolivros pernambucanos. Então, vou falar um pouco desse cenário. Assim, sem dúvida está aumentando, né? É difícil a gente quantificar e sendo uma pesquisadora, assim, né, eu procuro também os estudos sobre isso. A gente tem uma publicação, né, sobre esse cenário das editoras independentes, onde a gente vê esse número crescendo, vê que os fotolivros dentro dos livros de artista e dentro dessas publicações independentes é um número bom. No Nordeste, Pernambuco é o que mais produz, né, dentro desse estudo, que a Fernanda Gregolin fez esse estudo e fez um evento, né, há um tempo atrás, sobre as publicações independentes. E então eu estava falando que assim a gente vai observando, né, esse crescimento, e aqui a gente já tem, né, bibliotecas sobre o assunto, né? A gente tem a do Moreira Salles, do Instituto Moreira Salles, a gente tem a coleção de livro de artista da Federal de Minas Gerais, né, que tem muitos fotolivros também, que é uma coleção, a primeira biblioteca, né, pública que tem esse tipo de coleção especial, que é muito, muito importante. Então, a gente já tem alguns polos, né? Agregadores como as bibliotecas, que mostram como isso está crescendo. E as feiras de exposições, né, que também vão crescendo. Os fotolivros, eles vão se imiscuindo, assim, entrando um pouco, né, nas feiras de publicação independente, nas feiras gráficas, né? Hoje a gente está tendo assim, esse primeiro festival inteiramente, né, dedicado aos fotolivros, mas ele andou, né, em parceria com esse tipo de evento. E daí, acho que o Felipe estuda mais os prêmios internacionais e pode falar um pouco mais sobre isso. E depois eu queria voltar para falar um pouco do percurso assim, de legitimação que o fotolivro tem construído, né, para chegar onde a gente chega hoje nesse fenômeno. E eu esqueci de dizer assim, que a coisa do encontro é muito bom, porque a gente está podendo conversar com pessoas que a gente leu, né, como pesquisadores. Então, eu li os textos do Felipe, passei para os meus alunos, li a dissertação dele, li o texto da Daniela Moura. Então, eu esqueci de falar desse prazer também da gente estar conversando, né, ao vivo com essas leituras que a gente convive. Demais, realmente esse ponto de encontro é incrível, a gente tem que aproveitar ao máximo. Eu até conversei com a Dani essa semana sobre o que eu poderia trazer do ponto de vista do cenário internacional, porque é uma produção também muito ampla, obviamente, né? Então, eu pensando o que eu podia trazer de interessante, enfim, acho que eu posso contar um pouco do cenário na Espanha, um pouco na Europa hoje, mas também voltar essa questão dos prêmios, que acaba sendo, como a Dani mencionou, um processo de legitimação também para muitos dos fotolivros. Então, é incrível mesmo
o trabalho feito pela Lovely no festival e de ter essa premiação e de receber tantos projetos e ter uma seleção tão forte, assim, é muito bom e é uma alegria poder ver que, mesmo num momento econômico muito delicado, em que muita da produção civil atingida também, poder ter essa via de publicação, de apresentação para trabalhos que em outro momento talvez não tivessem como existir por conta de uma limitação econômica, mas que produzir um fotolivro é bem caro. Então, ter esse ponto é realmente muito importante. Aqui na Espanha, o que eu acho relevante comentar também é um pouco o caminho dos festivais, assim, principalmente o Festival Fiebre, que é feito em Madrid faz alguns anos já, e como ele se adaptou para um formato online, também a feira online, que é uma situação complicada, porque é uma das coisas mais gostosas para mim, pelo menos, de descobrirmos os livros, é ir numa livraria ou numa feira e poder ir vendo e conhecendo os autores e conversando com os editores. Então, ter essa oportunidade de poder voltar a conhecer novos trabalhos com as feiras online também ajuda muito. Assim, eu estava agora vendo as editoras que estão no festival, vendo quais são os livros novos que eu não conhecia, enfim, então é sempre um prazer poder estar vendo isso. E em relação também, de novo, aos prêmios, a gente tem um modelo muito eurocêntrico também. Então, outro também, parabéns de novo a Lovely e ao festival, porque é muito bom que ter um prêmio que não está sendo escolhido por autores estadunidenses ou europeus, que acabam privilegiando uma certa visão de mundo e continuam garantindo que uma maneira de ver o mundo, de pensar a arte, vai sendo premiada e vai sendo mais e mais reconhecida, enquanto tem muitas outras visões que vão sendo deixadas de lado. Então, é um prêmio realmente muito importante que tem essa publicação no Brasil. Enfim, acho que é uma coisa super, super relevante. Eu paro por aqui para a gente continuar com a conversa e a gente vai pegando o ritmo também de quanto falar e abrindo a discussão. Total. Eu acho que um festival como esse, as conversas, né, o que ele traz, é tanto a busca de uma legitimação, né, como os prêmios cumprem esse papel, quanto também a busca da formação de um público, né? Existem essas duas coisas, porque nas feiras independentes, né, feiras de artes gráficas, você já tem um público voltado para isso, né? Que conhece, que tem interesse no mundo das artes, mas a gente vai hoje no Brasil, né? Desbravando um pouco isso, de legitimar o formato, das pessoas conhecerem o formato, e da gente formar o público. Nesse sentido, eu fico achando que o uso dos fotolivros na educação, né, nas universidades, a gente vê alguns TCCs, né, sendo fotolivros, os alunos do curso de jornalismo, de design, de comunicação, enfim, fazendo esse formato, vai aproximando também um pouco disso, né? E aí eu queria comentar que eu acho que tem um caminho, né, dos fotolivros que acontece no mundo da arte como um todo, mas que primeiro ele vai se legitimando um pouco pelos pares, né? Então eu faço o que eu vejo um grande fotógrafo fazer, né? Um formato que eu já reconheço como sendo fotolivro, às vezes para um fotógrafo pode virar um modelo, né, do que ele pode fazer. Isso é um tipo de legitimação pelos pares, né? Se eu quero pertencer àquele mundo, eu vou fazer um material próximo do que aquele mundo dos fotolivros usa, né? Outra coisa que eu acho que os fotógrafos têm adotado às vezes é o livro como uma maneira de portfólio, né? O que é um pouco mais difícil porque acho que a grande questão quando a gente está falando de fotolivros aqui é você produzir uma narrativa visual dentro de um formato gráfico, né? Editorial, que é o livro. Então, eu vejo também que ainda há a necessidade das pessoas
conhecerem melhor o formato e as potencialidades dele, né? Para além de essa é uma junção de fotos, esse é o meu portfólio, né? Por exemplo. Só um comentário, Felipe e Dani, eu acho, assim, falando da minha, acho que talvez bem mais recente experiência comparando a de vocês, né, no universo dos fotolivros, o que eu noto, assim, às vezes a gente fala que fotolivro é uma coisa recente no Brasil, eu não sei se a gente dá para falar que é tão recente assim, porque a gente tem pessoas produzindo fotolivros desde o século XX, né, quer dizer, desculpa, desde o século XX, mas eu acho que talvez eles não fossem reconhecidos como tal dentro disso que você está falando, né? A gente não usasse essa nomenclatura, a gente não tivesse espaços específicos que circulassem produtos que as pessoas reconhecessem como fotolivro, né? Aí eu já até faço o convite para a conversa das 7h30 também, porque o Paulo Silveira ele vai debater um pouco, né, o que é, então, chamar um livro de fotolivro. E eu acho que o que a gente tem de novo, assim, não sei, eu posso, acho que também está aberto a questionamento, assim, são esses espaços, né? São coleções específicas, gente que pesquisa, estuda. O trabalho de vocês acadêmico também foi referência para mim, assim. E aí, se a gente for procurar de coisas escritas sobre o termo fotolivro no Brasil, tem um uso mais recente mesmo, né? Mas a produção, se a gente para pensar, né, no conceito de narrativa, se a Cláudia Andu já estava produzindo fotolivro nos anos 70, ainda tinha gente fazendo isso antes, né? Então, acho importante a gente colocar também que tem uma história aí, né? Até chegar nesse lugar de fazer um festival com mais de 100 pessoas numa sala de Zoom para falar sobre esse objeto curioso, assim. E aí eu acho que eu já vou puxar um pouco para uma outra pergunta que eu tinha pensado em fazer para vocês. Por que a gente produz fotolivro hoje, assim, né? Ainda mais agora, pensando na pandemia, que todas as nossas atividades mudaram praticamente para online, né? As nossas relações são todas mediadas por telas, assim. O que a gente pode interpretar como motivações para produzir fotolivro hoje? Acho que a Dani já falou isso também, tem esse lugar de portfólio, né? Mas acho que tem outras coisas por trás também. Queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre isso. Vou eu agora. Acho que tem algumas coisas muito relevantes e especiais no livro que trazem um peso para o trabalho do fotógrafo, da fotógrafa, que é realmente parar para entender que estrutura narrativa vai ser usada, como se vai construir uma história no sentido mais amplo possível do tema. Então, é um processo de crescimento como artista que é muito interessante, que você passa de começar a ter imagens que te interessam, a ter um conceito que te interessa, até finalmente conseguir materializar num objeto que, na grande maioria das vezes, você tem que, entre aspas, convencer alguém a investir dinheiro nisso para conhecer teu trabalho. Então, ele tem que ter uma relevância para alguém mais além de você. Então, também ter esse processo de em um valongo de alguns anos atrás, 2017, 2018, tinha uma conversa sobre se o universo do fotolivro está saturado, se a gente não está produzindo demais, enfim. Eu acho que quem tem material para publicar um livro tem que publicar, e porque é uma grande alegria, uma felicidade imensa você ver seu livro no mundo. A questão é publicar bem. E quanto melhor você publica, quanto mais você trabalha, quanto mais interessante o seu trabalho, mais longe ele vai. Então, se tem 5 milhões de livros sendo publicados por semana no mundo, mas eles são todos ruins, não serve. Então, é uma questão de realmente ir aprendendo, trabalhando e chegando nas pessoas que interessam. Vamos falar de gatekeepers também, de Europa e Estados Unidos, como eu já dei um toque antes, que não é simplesmente publicar e fazer com que as pessoas vejam o teu trabalho, enfim, são uma questão mais complexa do que simplesmente publicar um bom livro. Em relação a fazer um livro como portfólio, eu acho que a potência do fotolivro é justamente a capacidade de ele se mover no mundo. Então, não pensar nele como uma caixa portfólio, né, uma sequência das tuas melhores imagens, mas sim pensar nele como um objeto para apresentar o que você produz, qual é a tua visão, e num valor muito mais acessível do que uma obra de galeria, por exemplo, e muito mais móvel, né? Muitas conversas sobre produção de livro opõem esse espaço da exposição como um ambiente fixo e concreto no tempo contra o livro que pode estar
tá circulando por muito, muito tempo, assim. E também puxando a bola para pessoas que eu tenho saudade, estou feliz de ver. Há alguns anos atrás, o Walter Costa e o Fábio Messias, que estão aqui na sala, deram uma aula incrível sobre a história do fotolivro, trazendo projetos desde os anos 50 publicados em São Paulo. Então, a gente tem uma história muito rica no Brasil e no mundo de publicação, que vem de muito tempo. Assim. O termo fotolivro pode ser mais recente, popularizado, mais recente, mas a fotografia conectada à publicação tem uma história muito rica. Assim. Então, tem muito para conversar. Eu queria comentar um pouco, assim, continuando a conversa, que a Daniela estava falando, a gente tem uma história, né? E aí a gente vai ter o Paulo Silveira, que daqui a pouco vai ter a bibliografia, né? Que a gente usa quando fala de fotolivros. Mas uma história mais recente que é legal, assim, da gente resgatar, né? Mais direta, assim, do nosso contexto, são os anos 70, 80, quando alguns fotolivros eles vão circulando, não como um portfólio, mas como um modo de construir, né, a narrativa, e aí a gente tem já consagrado, né, por exemplo, os fotolivros do Miguel Rio Branco, que na década de 90, né, publica esse que eu estudei no doutorado, que foi o Silent Book, né? Mas eu quero comentar ele por conta do que a gente está falando desse formato fotolivro, de construir uma narrativa, e como esse livro é importante. Pensa na época quebra, né? É um livro silencioso que não tem texto, né? Que as imagens vão conduzindo a história, e que o sentido vai sendo um pouco frouxo, né? Ver o impacto disso até hoje, né? Você fala assim, é sobre o quê, né? Tem uma academia de boxe, tem cicatrizes, você percebe temas como dor, como prazer, como sofrimento. Então, os fotolivros, eles vão, eu acho que os brasileiros, né, a partir dessa década de 80 e 90, vão mostrando para a gente a possibilidade de construção de uma narrativa que ela é mais abstrata, né, que ela é metafórica, que ela é sensível. Isso vai em paralelo com uma tradição até que a gente tem do documentarismo, né, e de bons fotolivros documentais, mas vai se formando aqui, no nosso contexto, essas produções, né, de construções de narrativas que apelam mais, né, ao sensível, e que tem esse sentido mais metafórico. E aí é interessante porque hoje, né, na quarentena, eu compro bastante fotolivro, né, e é uma boa pergunta, assim, né, por que, né, a gente está consumindo bastante fotolivro em casa e tal. Porque eu acho que tem esse contexto também de você poder tocar, de você poder parar, de você poder entender uma narrativa que tem um outro tempo, né, para ser compreendida, né, para ser fluida. Nesse sentido, quando a gente fala de expandir público e de repente, ler fotolivros para as crianças, eu fico pensando uma coisa interessante, que as crianças elas gostam de rever histórias, né? Reler, assim, rever filmes, e porque não é só o que aconteceu, né? No sentido concreto, mas também como aquilo aconteceu, como aquilo mobiliza, né? O sensível. E acho que os fotolivros têm um pouco disso, sabe? De serem vistos, revistos, voltar neles, para poder ter uma experiência que não é só cognitiva, né? Que eu só não entendo alguém naquele lugar fazendo alguma coisa, mas que nessa elasticidade entre uma coisa e outra que acontece, né? No que eu preencho aquilo, no que eu compreendo aquilo, no que o meu corpo é convocado, né? Para sentir aquilo, tem toda uma outra experiência, né? Que é diferente da tela e que é diferente dos fotolivros, dos livros, né, documentais, um discurso mais linear também. Sim. Totalmente. Acho que, só aproveitando esse gancho, uma das coisas mais interessantes de ter um fotolivro em casa, na estante, é essa alegria de ver ele uma vez e ter uma primeira sensação, aí voltar a ver e descobrir mais coisas, e meio
isso talvez seja muito de nerd, de fotolivro, mas é abrindo as engrenagens e entendendo como ele foi feito, como ele tá, o que ele está te contando, como ele está funcionando. É uma coisa que precisa de 5, 10, 15 passagens ali para você ir vendo. Então, ter essa capacidade de poder voltar e encontrar e descobrir novas histórias é incrível. Assim. Então, é um livro que não deixa de te contar coisas novas. E nesse ponto eu acho que, reforçando o que a Dani falou, né, tem uma contramão mesmo do tipo, da forma como a gente lê imagem hoje, principalmente em redes sociais, assim, né? Da impossibilidade de voltar, assim. Você passa o feed do Instagram, você vê alguma coisa que te interessa, do nada o feed atualizou, você nem viu quem foi que postou, você não tem como voltar, né? As coisas são muito rápidas, assim. E aí eu acho que, ainda mais ter que se debruçar agora sobre fotolivros por conta do Imaginária, eu tenho sentido isso, assim, se eu tô nesse ritmo frenético, eu não consigo parar para ler um livro, né? Eu já tô, enquanto eu tô lendo ele, eu já quero desvendar o significado dele, eu não consigo, porque ele não tá ali fácil, assim, né? O livro não tá ali explícito sobre o que ele é, uma historinha começa com A, termina, passa por B e termina com C, assim, né? Então eu acho que essa forma de narrativa, assim, né, ela é quase um desafio, eu acho, pro tipo de cognição que a gente tem hoje, assim, educado pelas telas, né? Principalmente. E aí o Felipe falou uma coisa assim, não importa a quantidade de livros que você está produzindo, né? São bons fotolivros. Queria até aproveitar para perguntar para vocês, então, o que vocês acham quais são os elementos necessários para um livro ser um bom fotolivro, assim, né? Porque eu fico imaginando, inclusive, que deve ter um monte de gente aqui que inscreveu o livro em prêmio, que também está sempre pensando em publicar em livro, e não tem certeza se será que esse trabalho está pronto, né? Será que isso é um fotolivro? Será que isso vai ser uma exposição? Então, que elementos, no ponto de vista de vocês, são que fazem um bom fotolivro, assim, né? Esse livro que dá vontade de voltar para ler. Pergunta capciosa, vamos lá. Eu acho, assim, na minha experiência produzindo e editando, acho que uma primeira regra é não tente fazer tudo sozinho. Isso é um ponto, assim, muito importante. Ninguém é bom em tudo, e se você quer ser um bom fotógrafo, ser uma boa pessoa para falar do teu trabalho, uma boa pessoa para editar teu trabalho, um bom designer, um bom produtor gráfico, é inviável. Então, acho que montar um bom time e confiar nas pessoas com quem você está trabalhando é essencial. E a segunda coisa que eu diria é também ter esse momento de maturidade, de reflexão, num certo ponto do processo e pensar se isso é interessante para você e você quer fazer esse livro e fechar esse capítulo da tua vida e ter um projeto terminado e pronto, você tem um boneco, ele está ali e você resolveu isso, ou se ele tem interesse para mais pessoas e se ele está contribuindo para fazer com que o meio caminhe para alguma direção nova. Assim. Então, o que você está trazendo de diferente de todos os livros que você tem na estante? Por exemplo, a Dani falou isso de procurar, você ter uma referência e você fazer o mesmo, né? Vamos dizer assim, tentar no momento ter esse passo um primeiro passo é de copiar o que você sabe que funciona. Assim. Então, buscar dar esse passo além. Isso não quer dizer que é um livro nem barato, nem caro, nem com 5, nem com 500 imagens. Não são critérios, vamos dizer assim, estruturais, mas muito mais de conseguir reconhecer esse processo. Se você tem um trabalho e você está em dúvida e fica, eu não sei se sim, não sei se não, e construindo essa rede. A gente está aqui, somos quantos? 120 pessoas interessadas em fotolivros, só os que estão aqui fora, os que vão ver depois, enfim. Então, tem muita gente que quer conversar, que quer... Tem grupos de estudo, tem canais para conversar sobre isso. Então, e com um grupo seleto de pessoas trazendo esse feedback de se isso é interessante, se isso é diferente, se isso contribui, para daí você se lançar no mundo. Acho que tem uma ansiedade muito natural de querer publicar o trabalho, de querer que ele exista porque você quer que aquilo aconteça, mas você não vai pagar seu aluguel publicando livro, você não vai se tornar um artista famoso, famosa do dia para a noite, publicando qualquer livro que seja. Então, dê tempo para o teu trabalho, ouça as pessoas que estão ao teu redor e com isso deixa ele amadurecer e publicar ele no momento certo. Acho que todas as pessoas que vão passar por aqui podem falar de quantos anos elas levaram ou estudando ou produzindo livros. Nada é feito rápido.
quando realmente vale a pena, assim. Então tem que ter essa paciência. É difícil, é uma pergunta capciosa, porque é difícil a gente colocar no sentido de fórmula, né? Muitos fotolivros têm objetivos diferentes, e daí formas gráficas e modos de fazer diferentes vão ser mais adequados. E sem dúvida, não é uma fórmula no sentido de número de páginas, né? Tem fotolivros que eu adoro que são pequenos, outros são maiores, nem de formato, nem de tamanho. Mas eu queria comentar duas coisas que eu acho super importantes. A primeira, que eu sei que o Felipe estuda bastante também, é a sequência, né? Porque uma coisa muito diferente que a leitura dos fotolivros tem da leitura cotidiana da imagem, e que, para quem está conhecendo fotolivros, né, para os meus alunos que nunca tiveram contato com fotolivro e estão conhecendo o formato, eu tenho que explicar, é legal explicar logo de cara, é que você não vê uma imagem e esquece aquilo, acabou e entra outra, né? Que a sequência é ela que vai construindo um sentido, e é uma graça da coisa, é um encantamento da coisa, você não saber exatamente onde começa e onde terminou, né? Onde fechou ali um determinado assunto. Então, esse encadeamento da imagem, né? O que uma imagem vai trazendo para outra e como juntas elas constroem um sentido, é algo, assim, super importante, né? No fazer da narrativa. E uma outra coisa que acho muito importante falar são as camadas de sentido, né, que um fotolivro vai fazendo, assim. Tem o exemplo do Shrek, né, que é como uma cebola, assim, eu falo, as pessoas são como uma cebola, o fotolivro também é como uma cebola, né, quer dizer, você tem essas camadas de sentido, o fotolivro fala, pode ter um conceito central, mas ele vai trazendo as outras camadas, né, ou as ramificações. Isso também é muito importante, a gente perceber a complexidade disso. Isso se dá em qualquer narrativa, né? Um outro exemplo bobo, tem aquela série do Gambito da Rainha. Não é exatamente sobre xadrez a série, né? E todas as outras camadas que ela traz é que fazem ela tão rica. Então, a mesma coisa assim com os fotolivros, né? Quando você vai podendo ver ramificações, assim, como que o tema vai se enriquecendo, mostrando outros aspectos, mostrando outras facetas, isso também é muito importante. Mesmo que o fotolivro seja formado, por exemplo, por uma compilação de imagens próximas, né? Para lembrar, por exemplo, tem um fotolivro que fotografa a mesma mesa, né, de ping-pong, um tempão, e as fotos são repetidas disso, né? Então, você falaria, mas aí só tem uma coisa, tem a mesa de ping-pong, mas tem camadas também no sentido do que ele está mostrando. Então, não quer dizer que para isso você tem que necessariamente mostrar coisas do mundo diferentes, mas você entender também algo que possa trazer uma riqueza, possa desdobrar temas, né? Aí o fotolivro da mesa de ping-pong. E essas duas coisas eu acho essencial, assim. Coloquei só para a gente colocar um pouco para quem não conhece o trabalho, né? Pois é, tem outro também do The Waiting Game, né? Que é ele, que é o fotógrafo fotografando, mostrando. São prostitutas, né? À espera dos clientes, e o livro todo é meio essa catalogação. Então, mesmo um catálogo vai trazendo, né, uma riqueza de outros temas. Sim, eu acho que vocês falaram duas coisas que eu reconheço como também muito importantes, né? Uma que o Felipe falou é que, assim, um fotolivro não é só sobre você, né? Não é sobre a sua narrativa, o que você fez. Se é para você, pode ser um álbum de fotos para você, ou você faz uma tiragem e guarda em casa, né? Mas uma das coisas que eu acho que, desses elementos que faz um conjunto de fotos se tornar um fotolivro, assim, né? Você falou sobre a questão, construção da narrativa, né? São imagens que se relacionam entre si. E o Felipe falou, é uma narrativa que não fala só sobre você, mas se comunica com as outras pessoas, né? Então, o fotolivro, ele é um objeto de circulação, né? Ele não é um objeto, ele não é só uma obra de caráter pessoal, né? Por mais que ele possa ser super abstrato, né? Ele tem uma intenção de compartilhar algo com outra pessoa, né? Ele tem intenção de atravessar, seja pessoas da sua comunidade, territorial, geográfica, de tema, de assunto, ou
ou da fotografia, assim, né? Aí eu vou até aproveitar para perguntar para vocês, então, que livros que vocês reconhecem, né? Essas características que para vocês, assim, um pouco compartilhando os livros que tem na biblioteca de vocês, né? Aquele momento que a gente troca umas figurinhas, assim, mas que livros que vocês citariam que vocês acham que são referências para a gente pensar essas características todas? Bom, eu vou de referência em relação à sequência, eu vou dar dois exemplos diferentes. Acho que o Jason Fulford e o Gregory Halpern, que são dois fotógrafos americanos que costumam trabalhar em dupla. O Jason tem os livros dele, mas ele edita os do Halpern. Ele tem um livro que chama ZZYZX, que foi muito estudado, muito comentado, muita gente tem. Ele tem um processo de lógica de sequência muito interessante, porque ele tem uma estrutura linear mais transparente de movimentação geográfica, mas ele também vai te falando muito de como sequenciar e como aproximar imagens sem necessariamente estar querendo de contar uma história fechada, assim. Então, muito um exercício de aproximação, de construção, de sequência. E eu ando bem gostando bastante da Sam Contes, que tem um trabalho publicado. Os dois dela também estão publicados pela MAC. Vocês já vão ver que a MAC vai ser uma editora bem repetida aqui, imagino. Mas a Sam Contes tem o Deep Springs, e agora ela acabou de publicar um trabalho que chama Day Sleeper, que é com o acervo da Dorothea Lange, que no Deep Springs ela sequencia de um jeito diferente do Halpern, em que ela trabalha com muito mais espaço. Me dá a sensação de que ela joga uma pedrinha no lago e vai vendo as ondas que vão sendo criadas. Assim. Então, alguns pontos que ela introduz nas primeiras imagens vão se repetir 20, 30 páginas depois. Ela vai criando esse universo simbólico que vai se repetindo e vai criando esses ecos dentro da narrativa. E ela fez a mesma coisa com o acervo da Dorothea Lange. Então, também é impressionante assim, como ela é boa editora. Então, Qual nesse nome? ponto, Day Sleeper, o último, e o de dia, DAY Sleeper, aí está no terceiro ali. Day Sleeper, tá. Isso. E o outro chama Deep Springs. Então, são dois trabalhos da Sam Contes. Eu vou escrever aqui o nome dela no chat. Pronto, já botaram. Então, esses são dois artistas que eu acho muito, muito potentes nesse trabalho de sequência. Eu tenho, primeiro, uma trilogia que eu acho que está no panteão, assim, e a gente gosta de muitos livros preferidos por motivos diferentes, né? Então, a trilogia do Amazônia, Silent Book e The Americans é a minha trilogia, Amazônia da Cláudia Andujá, né? Silent Book do Miguel Rio Branco, The Americans do Robert Frank, por coisas diferentes, né? O Amazônia, acho que a gente nunca vai cansar de falar, né? Que livro, assim, né? Que consegue fazer uma sequência, que une preto e branco com colorido de uma forma magistral, e que eu acho uma coisa difícil de se fazer, né? E o Silent Book, por essa narrativa mais alargada, mais fluida, mais dúbia, né? Mais ambígua do que ele está falando. E o The Americans, né, assim, pelo prêmio 1958, um livro que já traz a sequência de imagens como ele traz. Então, esses três, porque para mim eles são a base, né, do estudo, assim, da compreensão e, enfim, do fotolivro. Mas aí eu queria falar de outros, de mais um que... Sabe aquele livro que fica na sua cabeça como algo muito misterioso, mas ao mesmo tempo muito, muito querido? Eu gosto muito do Tiarafna, do Guy Morhallen, né? Tá aqui.
Você tem E ele aí? Tenho. Aí ele vem nesse plastiquinho que dá vontade de nunca abrir, assim, porque ele tem um papel mais delicado, sabe? É da Pingado Press. As folhas mais soltas, né? As folhas não são grampeadas, nada, né? São só dobradas. E eu gosto muito porque, não só por esse aspecto plástico, né? Assim, da folha, da impressão, das cores, mas eu acho que ele é um livro que ele consegue tratar de um mistério, né? Que difícil falar de um mistério, assim, num livro, né? O quanto você deixa o leitor saber, o quanto aquilo ainda vai ficar um véu de mistério, né? Então, pelo jogo de mostra e esconde, do quanto ele dá para o leitor, sabe? Do quanto ele deixa no ar um certo clima. Ele é um livro muito, muito querido meu mesmo. E, por último, assim, uma outra linha que tem alguns fotolivros queridos é o meu estudo dos fotolivros que tem um teor mais político, né? Então, eu tenho estudado os livros do Gilvan, né, Barreto, pernambucano, que mora no Rio, e eles me interessam bastante, né? O último deles, que é o Sobre Marinhos, Capitanias e Tiranias, e eu tenho estudado os livros do Gilvan, especialmente esse, porque eu acho que ele consegue trazer o que é o político e a arte política de uma forma muito interessante, né? Tem um artigo que eu escrevi lá para a base de dados de fotografia sobre os fotolivros como arte política, já que acho que não vai dar muito tempo da gente conversar sobre esse assunto tão específico aqui, mas aí me alonguei, mas esses são os meus queridos. Quando se fala de queridos, né, a gente fica emocional, eu fico querendo falar das coisas, são esses. Eu acho legal uma coisa que você falou, Dani, você citou livros que são muito diferentes entre si também. Os que o Felipe citou, eu confesso que alguns eu conheço, outros eu não conheço tanto, né? Mas por trabalhar na base de dados de livros de fotografia e já fazendo a propaganda, né, gente? Estou usando aqui o acervo da base para também colocar esse lugar de referência para a gente pesquisar livros, né? Mas é interessante assim, né? Porque o do Robert Frank, que você falou, tem esse lugar mais, por mais que tenha uma narrativa, digamos, disruptiva na forma fotográfica, né? A gente tem um formato mais tradicional do tipo de fotografia, né? Então, aquele livro que é uma foto por página, né? Com a legenda aqui do ladinho, identificando o lugar que foi fotografado. E aí o do Gilvan Barreto, por exemplo, ele interfere nas fotos explicitamente, né? O Robert Frank interfere de outro jeito, mas é um livro, inclusive, que traz texto junto, que faz colagem, né? Então, é muito sobre não ter um formato mesmo, né? A Gabriela perguntou aqui qual é o nome do livro delicado, anterior a esse com teor político. É o Tchará... Como que pronuncia o nome, Dani? Vou escrever aqui, é Tcharafna, do Gui Mohalem. O Fábio Messias já escreveu. E também tem a gente aproveitando para dizer, quem quiser ir fazendo perguntas no chat, no final a gente abre mais um rodeio de conversas, mas aí por enquanto as perguntas eu já vou trazendo aqui. Chegou inclusive uma pergunta para você, Felipe, sobre se você acha que os fotolivros brasileiros interessam o mercado internacional, assim. Se você tem visto isso, por exemplo, nos prêmios, né? Nesse circuito mais... e que ainda não falando de ponto de vista bem europeu, assim, né? Acho que são assim, duas respostas separadas. E em relação aos prêmios, uma tendência que eu tenho visto nos últimos anos, mais em relação à fotografia não europeia, está mais conectada ao que está se fotografando, produzido em relação à vida na Índia, mais do que em outras partes do mundo. Assim, tem o The Coast, que foi premiado no ano passado, e tem um outro livro que foi publicado foi premiado no ano anterior a ele. Então são autores que estão recebendo uma atenção maior na Europa que vem disso. Então tem muito isso de ir pegando tendências, e os prêmios vão meio se repetindo também, e vai de ciclos. Mas em relação ao interesse, tem sim. O Amazônia, por exemplo, é super bem, super conhecido e valorizado na Europa,
A exposição que estava no Moreira Salles da Cláudia está aqui em Barcelona agora, então também está circulando, e foi uma alegria poder ver a exposição aqui. E eu acho que os livros latinos, em geral, mais do que só os brasileiros, eles interessam, ou por um motivo que eu não considero tão interessante, que é pelo fetiche de uma comunidade diferente à europeia. Então, aquela coisa de ter um exotismo sobre como é a vida em outros lugares, mas que isso eu acho que, enfim, não é um motivo interessante, mas ele ganha muito destaque quando ele toca histórias potentes e quando ele tem uma forma, uma materialidade diferente do que se produz na Europa, ou principalmente nos Estados Unidos. Então, os exemplos que a Dani trouxe são ótimos, assim, de ter um uso de materiais inteligentes, de intervenções nos projetos. Isso faz com que os livros se destaquem e ganhem mais força. Acho que vale citar também o Rony, que foi um dos jurados do prêmio, que foi finalista do prêmio de Kassel, eu acho, no ano passado, ano retrasado. Então, os trabalhos vão chegando. Obviamente, tem um lance de, se você é jurado num prêmio, você recebe bonecos que você já viu num festival, numa outra leitura de portfólio, um negócio, aquilo acaba chamando mais a atenção porque você conhece mais o projeto. Então, um artista não europeu, ele tem duas barreiras para vencer, não só a barreira do prêmio, mas a barreira de estar chegando sem ter um background para quem está ali vendo os trabalhos. Então, é mais complicado, mas os projetos que chegam costumam chegar nesse caminho, assim, de ter uma voz própria, de não estar tentando fazer uma coisa que é feita já em outro lugar. Eu vou aproveitar, então, para fazer uma provocação, assim, que vem muito de um texto da Zoom. Um texto, na verdade, foi traduzido na Zoom no ano passado, de uma autora chamada Sarah Duell. Ela publicou, a Zoom traduziu o texto dela, né, que era Design Feminista como Método e Não Estética. E ela fazia uma pontuação, assim, de que tem uma norma, né, de que se formata exposições, fotolivros e livros de arte de maneira similar, contra um fundo simples, que é considerado ideal, ou, no mínimo, com uma apresentação mais neutra, né? Então, ela traz essa provocação de que acabou se construindo esse formato, assim, de que de uma suposta, né, bem entre aspas, neutralidade. E aí eu queria saber, já que o Felipe está falando de formatos também, e a Dani falando de coisas que marcam para ela nos fotolivros, se vocês acham que o espectro de experimentação tem aumentado, ou se existe um engessamento também de forma, sabe? Dessa coisa dos pares, né? De obedecer um formato, reproduzir um formato sem muita provocação, assim, né? Qual que é o tamanho da ousadia da experimentação brasileira, assim, no cenário dos fotolivros? Eu acho que há bastante experimentação. Eu imagino que quando a gente pensa em uma fórmula, né, ou se a gente estiver no imaginário que os fotolivros tem que ser de alguma maneira, né, você mostrou aí do Robert Frank, uma imagem em cada página, né? Isso é um pouco uma primeira aproximação, talvez, né, ao mundo dos fotolivros, os que circulam mais, os que são mais famosos, talvez como a gente possa ter, né, uma imagem mais inicial de que nos museus as coisas têm que ser, né, numa parede branca, sem interferência, mas isso, eu acho que isso já muda no mundo da arte há um tempo, né? Quando a gente mistura a arte, mistura a vida, mistura os tipos de papéis, né? Os formatos, como um livro pode ser. Eu gosto muito de olhar as categorias dos zines, porque eu acho que ali as experimentações são muito fortes, assim, muito, muito legais. E vejo que ainda, nesse movimento meio automático de como as pessoas acham que um livro deveria ser quando elas produzem, tem duas coisas que aparecem muito. A tipografia, que é impressionante, assim, como às vezes as pessoas não se dão conta de que esse é um elemento importante do livro.
e às vezes vão no automático, e a tal da borda branca, né? Pensar por que a imagem pode estar sangrada, pode não estar, qual a cor do fundo dela. Esses elementos que às vezes eu acho que ainda vão no automático, mas eu acredito que as experimentações são grandes e que os zines é um campo maravilhoso para ver isso. Não sei se o Felipe quer comentar. Vou eu. Desculpa, eu estava aqui. Eu estava loucamente no Google puxando vários nomes de livros que eu queria comentar e tal, já deixando tudo aqui na mão. Eu acho que é um lance de tradição e de cultura de determinados mercados. Então, a produção nos Estados Unidos, ela é muito mais entendendo o livro como uma página em branco, mesmo como uma moldura para conter teu trabalho. Então, se a gente pensar até os livros que eu comentei com vocês da Sam e do Gregory Halper, né, eles são dois artistas dos Estados Unidos que vão trabalhar com um formato muito mais pausado, com margem branca, com respiro. O livro de capa dura, com o mesmo papel. Então, é sempre assim, o livro como suporte mesmo. Na Europa, para o bem e para o mal, tem uma predominância, muitas vezes, do design na hora de trabalhar os livros. Então, de acomodar o trabalho na melhor maneira possível, pensando em materiais, formato, tipografia. Então, isso assim, causa alguns livros que são peças de design disfarçadas de fotolivro, mas a maioria tem um pensamento muito inteligente e inovador na hora de produzir o livro, de não partir de um modelo rígido e simplesmente botar as imagens em cima. No Brasil e na América Latina, o que a gente tem de principal vantagem, que faz com que os livros sejam mais potentes, é quando a gente desiste de querer imitar o que é feito em outros lugares. Assim, a gente tem uma condição econômica e uma cultura muito diferentes, então a gente tem que aproveitar e abraçar isso. Assim. Então, eu tinha deixado aqui aberto A Grande Seca, do Ronald Jansbach, que é um trabalho super interessante, o Serra da Ermida, da Daniela de Moraes, que saiu pela Telefotô, e o Heróis del Brio, do Federico Stoll, que, se não me engano, é uruguaio, que é um fanzine, um jornal, um livro que circulou muito, sim, é um trabalho super potente, com material super humilde, mas que tem todo sentido para a peça que ele venha desse material. Então, acho que tem sim essa lógica de partir da tela em branco do suporte, mas só que quando a gente sai disso e quando a cultura de fotolivros num determinado espaço te permite, a peça ganha muito mais. Eu vou colocar aqui no chat também, o Federico. E falando desse lugar de experimentação, acho que você está sem o microfone, né? Tava mudo. Gente, tava falando sozinha aqui, olha só, desculpa. Eu perguntei qual era o nome dos livros para o Felipe, que eu só lembrei da Grande Seca, mas pode falar, Dani, depois eu comento. Eu estava continuando a falar desse modelo de experimentação, né? Eu gosto muito de algumas iniciativas daqui, como o Fotodobras, que eu acho que ele é bem criativo, né? No modo de pensar os formatos. E esses exemplos, né, mais diferentes em termos editoriais, são os que eu sempre busco, né, levar assim, para os alunos, porque eu acho muito, muito importante as pessoas conhecerem a variedade assim, né, do que um livro pode ser. Agora eu estou falando, né? Meu microfone está aberto. Assim, o Flávio Edreira tinha feito um comentário bacana aqui no chat, que é: fotolivro é uma forma de instalação, né? Só que podemos pegar nas mãos, assim. E aí, fazendo mais uma provocação nessa discussão que a gente está tendo sobre vícios de formatos, assim, às vezes eu fico me perguntando, não sei o que vocês acham, né? Por mais que tenham projetos que peçam essa margem branca, esse espaço, né? Se não há um fetiche também da imagem dar conta de tudo, sabe? Então, o design não pode ser muito ousado, porque você tem que ter... E eu acho que isso pode caber em determinados projetos, né? Mas quando a gente trata isso, às vezes, como um paradigma, assim, de que a imagem precisa dar conta de tudo, então não pode ter muitas interferências, né? No caso, na disposição gráfica, assim. Vocês acham que isso procede ou é maluquice da minha cabeça? Assim?
Eu acho, de novo, que é uma questão de tradição. É uma palavra complicada, tradição, mas acho que é uma questão realmente de cultura onde você está inserido. Se a gente pensar, vou citar os que estão aqui na ponta da língua, tá? Mas se a gente pensar no trabalho da Ubu, no trabalho da Vibrante, no trabalho da Madalena, são editoras que têm um jogo entre fotografia e design que é muito complementar, assim, não dá para pensar que os livros têm a imagem como elemento primordial, assim, é um objeto que está sendo construído e justamente é por isso que ele é feito em equipes. Então acho que aqui no Brasil, saudade de estar no Brasil, que é produzido como entendendo como um objeto múltiplo mesmo, ele não é só um suporte. Então daí acho que saem as coisas mais interessantes mesmo, os livros que a gente tem melhores são pensados assim. Muito legal. Eu vejo muita experimentação e é um pouco você abraçar o formato, né, do livro, o que ele pode ser, assim, deixar que ele seja muito diferente de uma exposição, né, onde as imagens talvez tenham ali uma forma mais, um papel, né, mais predominante, e o fotolivro não, né, você tem a possibilidade de criar uma sequência, né, dele ter um início, um meio e fim. Eu acho sempre fascinante quando existe uma exposição de fotos que existem também em fotolivros, assim, eu vou visitá-las com a maior curiosidade do mundo para entender e ter mais claro, né, o que essa forma do fotolivro pode trazer, né? Os exemplos mais fáceis disso são dando já, né? Porque o Marcados é um fotolivro que tem uma especificidade muito forte, assim, ele tem uma narrativa, ele começa com as crianças, ele produz sequências que praticamente só um fotolivro pode produzir, e quando essas imagens vão para a exposição, elas viram outra coisa. Então, a gente estava falando aqui, né, de abraçar esse formato do fotolivro no que ele pode ser, né, em termos de papel, em termos de forma, em termos de borda, mas também de sequência, né, de um tempo diferente de estar na mão e poder ser lido e compreendido, né. Eu gosto muitas vezes desse pensamento diferencial, sabe, dessa comparação com a exposição, com o site, enfim, com outros formatos. Márcia, gente, muito legal. Queria perguntar, então, um pouco mais sobre a trajetória de vocês, um pouco pedir para o Felipe compartilhar das experiências dele de editor, né? Como que trabalhar em conjunto com um autor ou uma autora para editar um trabalho, né? Quais são esses desafios e quais são as potências também, né, de trabalhar nesse lugar? Bom, eu vou contar um pouquinho. Acho que eu tenho experiência com duas maneiras assim, como se a figura do editor de duas maneiras distintas. A primeira é na Old, que foram 77, acho, edições publicadas, que foi um período de formação muito grande, e de receber os trabalhos e encontrar nos trabalhos quais eram os pontos mais interessantes para o leitor, assim. Então, trazer o próprio artista para esse espaço de reflexão, de saber falar sobre o próprio trabalho dele ou dela. Então, isso foi um aprendizado muito legal, e de construir e entendendo como montar essas histórias, mas num formato mais reduzido, porque eram assim entre 15 e 25 imagens que eu publicava em cada matéria. Já trabalhando com a publicação de fotolivros, em quase todos os casos foram trabalhos de muito longo prazo. Assim. Eu trabalhei com o Casimiro e com o Gui Gallenbeck durante acho que 2 anos em Campinas. A gente tinha um grupo de estudo juntos, e daí saíram os projetos. Então foi uma coisa de acompanhar o projeto desde o início e desenvolvendo junto com eles a narrativa. E tenho que também citar o trabalho da Gabriela Castro, do Bloco Gráfico,
que fez a direção de arte do Noites, do Rolo e do Odu. Então, é um estúdio de design muito bom e que eu adoro trabalhar com eles. E que tem já uma experiência muito grande e uma visão muito clara do que vai ser feito. Isso é muito legal, porque se você acaba trabalhando com um debate, com um diálogo constante, porque você tem a via do autor, que está muitas vezes mais apegado ao trabalho, tem o trabalho de editor de limitar e de guiar, e a visão da direção de arte que vai te trazer também a materialidade, e a Gabi também trabalha com sequência do livro, então é uma experiência muito boa. E com o Hugo, a gente ficou também, acho que quase 2 anos, né, fazendo conversas e trabalhando juntos nisso até chegar no produto final que saiu no final do ano passado. Então, realmente é um trabalho de longo prazo, de conversa, de entendimento, e a melhor maneira de trabalhar, para mim, é essa, assim, de fazer de ir conhecendo o trabalho pouco a pouco e de construindo a narrativa em conjunto. Com o Ângelo e com a Ana também foram projetos assim de bastante tempo, e eles tinham o acervo há muito tempo e a gente foi trabalhando juntos. Então, para mim é realmente isso, tempo, conhecer e ter essa via de debate, assim, de troca, pelo menos entre esses 3 eixos, editor, artista e designer. Acho que um pouco por aí. Então, o Odu foi o livro que você editou junto com o Hugo Martins, o Noites Desperdiçadas foi junto com o Vitor Casemiro, não é isso? Isso. O Rolo, junto com o Gui Gallenbeck. Exatamente. Só para também, quem quiser procurar saber mais, para eu pontuar um pouco os nomes. E o outro que você falou do Ângelo, é esse aqui? Esse é o da Ana Salas, e tá. o Esse Avesso é o da do Ana Verso Salas. é o do Ângelo. E o do Avesso do Verso. Legal. Tá. Isso, exatamente. Massa. Bom saber. Então, a gente fica aí, quem quiser conhecer também mais sobre os projetos. E é interessante ver, assim, rapidamente, né, como projetos, claro, isso é muito dos autores também de cada projeto, né, mas surgem de um encontro, a edição surge de um encontro com você e tomam caminhos muito diferentes, assim, né, sobre Sim. como cada projeto tem uma abordagem, né. É um trabalho de levar o autor a encontrar o melhor caminho para o projeto. Então, não é para mim, pelo menos, não é um processo de falar, tá, me dá aqui as 200 fotos que você acha que tem que estar no livro, eu vou fazer uma sequência e vou te devolver 80. Nunca é assim. Às vezes até dá uma coceira na mão de falar, tipo, não, essa sai, essa entra, essa vem aqui, essa vai ali, mas eu não acredito muito nessa forma de edição, assim, a ideia é ir refinando e colocando questionamentos e deixando claro o que está funcionando, o que não está, e pouco a pouco construindo a história. Então, não é um trabalho de edição realmente de assumir o caminho do livro, é de ir levando o artista junto até encontrar a melhor forma de contar o que ele ou ela querem. Assim. Então, é um trabalho de parceria mesmo, de ir guiando junto nesse caminho. Você falou então, sobre um trabalho coletivo, né? Tanto de edição, enquanto editor com o autor ou autora, e também com o designer. Aí eu já vou aproveitar para fazer o gancho do convite da nossa conversa da manhã de quinta-feira à noite, que vai ser com 2 designers, que é o Fábio Messias e com a Ekaterina Kolmogorova também, para falar do ponto de vista dos designers dos fotolivros, assim, né? Como foi construir esses objetos, essas experiências, assim, que essa é uma coisa que eu sinto muita falta, por exemplo, né? Eu vejo muito autores e autoras falando e editores, e sinto, às vezes, o ponto de vista do designer, né? Da pessoa que pensou a experiência de leitura do livro, assim. Então, também já fica o convite, gente, para quem quiser, amanhã à noite, escutar um pouco sobre os processos de desenho dos livros. Sim, vou fazer uma... desculpa, fala, Felipe. Não, isso aqui, falar que é essencial, tem que ter mais debates sobre isso, mais conversas, porque são objetos que a gente está produzindo, né? Então, a pessoa que realmente dá forma para o objeto tem que ter uma voz muito presente. O Ari Baiense perguntou qual é o nome do livro do Ângelo, e o nome do livro do Ângelo é O Avesso do Verso, não é esse? Isso. Aqui, Ari. E aí o Éder Ribeiro também fez uma pergunta para vocês, dizendo assim: Daniela e Felipe, creio que vocês se interessam bastante pela questão da sequência visual e a teoria de montagem, sequenciamento, que o cinema já tem uma longa trajetória de pensamento crítico.
Vocês acham que estamos em processo de construção de uma teoria de montagem em sequência que seja própria do fotolivro? Dani, começa você. Vou começar. Essa é uma questão fascinante, Éder. Eu já fiz o trabalho de pesquisa, curiosamente, de pegar teses e dissertações sobre fotolivro e tentar elencar, fazer um painel do tipo de metodologia que elas usam para entender o fotolivro, né? E aí eu posso te dizer duas coisas. Primeiro, que bom que, sim, está em construção, que bom que não está pronta, que bom que bebe de fontes diferentes. E espero que não fique pronto e continue bebendo de fontes diferentes. E te digo que existem 3 fontes muito interessantes. Então, sim, uma é o cinema, né? A teoria da montagem, os estudos do Eisenstein, alguns estudos entendem o fotolivro, né, a sequência do fotolivro por aí. Mas, nesse não estar pronta e na necessidade que as pessoas têm de buscar, então, meios diferentes para entender essa sequência, a gente tem os estudos sobre quadrinhos, que são muito interessantes e que podem trazer um conhecimento muito legal, porque o quadrinho pensa a imagem na página, né? Não só a presença do texto, mas como de uma imagem para outra se constrói um sentido. Isso é muito próximo do que os fotolivros fazem, né? Então, nessa busca que eu espero que sempre fique incompleta, né? Dessa teoria aí sobre os fotolivros, os quadrinhos é um campo muito legal, né, de trazer. E outro que eu acho interessante é a literatura, né, porque a literatura estuda os gêneros literários, e quando a gente está falando aqui que existem fotolivros diferentes, que servem a propósitos diferentes, que tem o documentarismo, mas que também tem um outro tipo de narrativa, a gente pode beber também nessa teoria da narrativa que vem da literatura, né? Por mais que ela precise de muitas e muitas adaptações, né? Porque a gente não tem muitas vezes um narrador, um personagem, papéis ali que a literatura tem e que os fotolivros não têm. Mas a questão da construção de um gênero, de um tipo de narrativa, né? De um estilo de narrar, é uma questão que está presente nos fotolivros, né? Mais abstrata do que a sequência da imagem em si, né? Acho que os quadrinhos às vezes vão mais concreto nessa presença da imagem, mas que também é algo que contribui muito para entender o meio. Então, é um pouco por aí que eu vejo essa formação dessa teoria, desse entendimento sobre a sequência nos fotolivros. Sim, totalmente. Eu concordo completamente. Acho que tem uma carência grande de registro de texto mesmo, de estudo dessa parte específica da sequência da montagem dos livros. Tanto que quando eu estava fazendo o meu mestrado, o caminho que eu encontrei foi ir para o cinema, e aí do cinema ver qual era a teoria que era utilizada e aí fazer um paralelo com o fotolivro. Porque a gente tem uma pesquisa histórica cada vez mais completa, a gente tem uma pesquisa sobre a política dos fotolivros, a gente tem uma pesquisa sobre o objeto, mas sobre o processo criativo de construção dele ainda falta muito texto e nem vou falar em português. Assim. Então, assim, falta uma bibliografia que possa ser lida e retransmitida e discutida em massa. E tem uma questão que para mim é muito interessante, que eu acho que para quem quer fazer fotolivro é essencial, que é o que eu mencionei antes de ir entendendo as engrenagens do livro mesmo, e essa parte da teoria da sequência é essencial, o fio central do que você está montando. Então, quanto mais bibliografia a gente tiver para discutir e pensar nisso, melhor, assim, mas é um processo que, diferentemente do cinema soviético, que tinha uma função de avanço político, de falar o que a gente faz é diferente e único porque nós somos soviéticos, não acho que tem que chegar nesse ponto de falar categoricamente essa é a linguagem do fotolivro, é assim que tem que ser, mas sim ir abrindo ramos e buscando e construindo novos caminhos e registrando e pensando sobre isso. Isso é o mais importante. O Denis comentou aqui que sobre essa questão dos quadrinhos tem um exemplo maravilhoso no livro O Fotógrafo, do Lefebvre, Guibert e Lemercier, não sei pronunciar exatamente o nome do livro, mas fazendo um gancho só com a pergunta do Éder e também
sobre isso de teoria cinematográfica no sábado à noite. Olha, gente, só faço propaganda das perguntas, das conversas, é por isso que eu estou aqui. Mas no sábado à noite a gente vai ter a presença da Ana Paula Vitório, que é uma pesquisadora, que fala sobre fotolivros, aborda a narrativa fotográfica, né, a narrativa dos fotolivros do ponto de vista do cinema, assim. E aí ela vai trazer alguns teóricos, tipo Eisenstein, a noção de montagem e tudo mais, e a gente vai ter um encontro justamente com ela, bem do campo acadêmico, assim, com o André Penteado, que vai falar um pouco sobre o método de construção de narrativa enquanto artista, assim. Então a gente vai ter esse encontro dos universos no sábado à noite para quem quiser se debruçar mais sobre essas análises das narrativas, né? A Gabriela Alessandro de Souza está perguntando qual que é a diferença do fotolivro para o fotozine, e vou aproveitar depois já convidar a Daniela para também falar sobre suas experiências como professora e sobre a presença do tema dos fotolivros nos espaços da educação, né? Tanto formais como academia, né? Como o laboratório da UFPE, que você coordena, como também nos informais, né? Nos grupos de estudo que você acompanha. E o Felipe pode ficar à vontade para comentar também. Eu vou começar, então. É uma pergunta, a princípio, difícil, né? Fotolivro e fotozine, mas eles talvez tenham filiações diferentes, né? Os zines, né? Eles vêm muito dessa técnica de guerrilha, né? De produzir coisas e colocar no mundo. Então, eles têm um espírito, vamos dizer assim, diferente. Às vezes misturam também mais a imagem fotográfica com outras inserções. Mas como ele é feito para circular rápido, né? Não está tão submetido, vamos dizer assim, ao entrave, né? De uma editora, de uma gráfica, de uma produção editorial mais lenta, mais cara, né? Então, eles acabam tendo características estéticas são menores, têm uma impressão muitas vezes mais barata, e acho que eles têm esse espírito, assim, que circular, né? Fazer o trabalho circular é mais importante, na verdade, do que dar uma forma final a uma obra fotográfica, sabe? Não sei se o Felipe quer comentar isso também. Só iria te repetir, tá? Eu concordo 100%. Mas vou comentar, então, essa experiência de produzir, né? Ensinar, pesquisar fotolivros no Agreste, né? De Pernambuco. Eu sei que hoje também eu faço parte de um grupo de pesquisa e tem muitos alunos aqui assistindo também. Um salve para eles. E a gente está num estado, né, que tem uma produção de fotolivros grande, muito impulsionada por um edital, né, do governo, que é o Fucultura, um edital estadual, onde na linha de fotografia existe a publicação de fotolivros. Então, por um lado, há uma circulação de fotolivros locais expressiva aqui. E aí, que bom, né? Porque isso também gera possibilidade de diálogo com outros fotógrafos, gera possibilidade desse conhecimento, né, se colocar de uma forma melhor. Mas falando desse contexto, né, eu dou aula em Caruaru, né, que é a 150 quilômetros de Recife, e para alunos, né, de design e de comunicação que muitas vezes não conhecem essa forma, né, fotolivro, essa possibilidade de criar uma narrativa visual em fotolivros. Então, eu faço muito a conexão do que a gente está falando aqui de formar um público, né, e dos passos que uma pessoa vai passando para poder produzir nisso, né. Então, eu diria assim, a primeira coisa é que tem uma pedagogia de tudo, assim, nada é óbvio. E muitas vezes a gente precisa mostrar, sabe? Então, assim, mostrar os tipos de papéis, porque aquele automático de se imprime sabe, num coucher, e eu não preciso estar falando aqui de Caruaru, né? Acho que isso está colocado, né, para o Brasil, assim, para esse primeiro contato com os fotolivros. Então, a pedagogia dos tipos de papéis, de mostrar para eles que existem papéis que se imprimem de formas diferentes, dos formatos, né? Porque, sim, o grande livro do Sebastião Salgado é o que as pessoas têm em mente como sendo o fotolivro, né?
Então, mostrar os zines é muito importante, mostrar livro sanfonado, mostrar livro com folha solta, livro grande, livro pequeno. Então, você poder muito concretamente, né, abordar essas diferenças. E eu acho que o que eu encontrei do centro nervoso todo da coisa de produzir fotolivros e de ensinar isso é a gente falar sobre narrativa visual, porque esse é o centro, né? Então, isso que eu falei de uma narrativa ter outros sentidos, poder ter camadas. Às vezes eu sou bem concreta, eu falo assim, não pode criança, não pode bichinho fofinho, não pode. Às vezes eu começo com eles assim, bem, né, carrasca, assim, proibindo, né, que é, na verdade, para forçar eles a encontrar outros modos, né, de se expressar, diferente do background que ele já tem, né, que é a imagem do dia a dia que a gente falou das redes sociais, né, que é do Instagram, que é do Facebook. Então, a construção de narrativa visual é o grande ponto, a gente experimentar tipos diferentes, né? Às vezes eu pego até a divisão lá do Badger de uma narrativa que é uma jornada, que é concreta, que é temporal, para uma outra que é metafórica, para uma outra que é intimista. Vamos experimentar que a gente tem modos diferentes de criar narrativas, né? Então, esses são, acho que, os exercícios principais, né? Poder criar narrativas, né? Às vezes eu gosto mais desse nome narrativas do que histórias, né? História parece que tem começo, meio e fim, assim, e narrativa deixa uma forma mais aberta. E o Hugo está perguntando, né, onde pode acessar essa galera de Caruaru e as produções. Tem o Instagram do Laboratório de Fotografia, que eu coordeno, que é o Fotolab UFPE. E aí no Instagram você pode acessar um pouco disso. E a gente está fazendo o site também. O nome do Instagram é esse, Fotolab UFPE. E aí, mais duas coisas que eu queria comentar rapidamente dessa experiência, então, de produzir os livros, as fotos no Agreste. Para os alunos de design, isso é ainda mais complexo, né? Porque ele já tem uma crítica muito grande de como um produto tem que ser, né? E no design, quando a gente está falando dessa especificidade, né, de papéis, de cores, de tipografia, já vem um pacote completo muito grande que eles têm que prestar atenção, né? Às vezes o aluno de comunicação é um pouco mais livre em pensar a narrativa de imagens em si, né, do que o produto editorial, o fotolivro. E aí o que acontece é que às vezes os alunos se aproximam da criação, né, de fotolivros, às vezes pensando que é mais fácil, né, pensando que é uma muleta, tem que escrever um artigo, não, deixa eu fazer um fotolivro, né, como se fosse um pouco mais fácil, mas depois eles vão entendendo, né, essa complexidade de fazer, né, de uma imagem, de fazer uma sequência de imagem, de fazer um texto. Então, acima de tudo, eles descobrem que isso é possível, né? Porque se eles conhecem o Instagram, e se eles conhecem bastante no Facebook, eles vão se apaixonando de fato, assim, pelos formatos diferentes, pelo papel, pela imagem, pela possibilidade de criar um discurso de uma outra forma, que não é essa do stories, do digital. Tem conversa sobre isso, né? Porque eu não quero parecer também a contra o Instagram, porque eu já fiz as conexões. O carrossel do Instagram é uma espécie de sequência visual, que você pode pensar ali diferente, né? E eles vão fazendo as relações. Quer dizer que os stories também, né? Você tem também essa ideia de uma foto que segue para outra e conta uma história. Então, não é assim tudo, né? O digital é péssimo, os fotolivros são maravilhosos, mas tem um diálogo aí entre essas formas, né? E então esse é um desafio que é muito gostoso, assim. E a gente tem muitos livros que são produzidos com imagens de internet, né? Tá aí um exemplo, o livro do Felipe, de apropriação dessas imagens, assim. Então, não é sobre ser bom ou ruim. Eu acho só que, às vezes, a publicação pode ser um espaço para dar mais tempo para a gente ver essas imagens que, às vezes, passam tão rapidamente, né? Então, esses processos de edição, que, inclusive, fotolivro não precisa ser com as nossas próprias imagens, né? Essa é uma pergunta que eu já ouvi várias vezes, dando aula, assim. E eu falava, não, gente, não é essa só a ideia, né? Se você tiver um trabalho fotográfico, é muito bacana, mas
você pode... O gesto de editar é uma espécie de fotografia, é uma espécie de gesto de fotografar, e o gesto de fotografar é uma espécie de edição, assim. Então, você se apropriar de imagens que já existem também é um gesto de criação, né? Você está criando outros sentidos para elas. E aí eu vou fazer mais uma propaganda que a gente vai ter uma conversa sobre circulação de imagem com a Rosângela Reynó no sábado, que é uma das referências que a gente tem no Brasil, né, de artistas que se apropriam de imagens que já existem em outros espaços, não necessariamente na internet, mas para construir outros sentidos. Então, gente, já fica aí a propaganda. Eu juro que eu não planejei fazer essas propagandas todas, mas vocês estão tocando nos temas, então eu estou aproveitando. E a experiência do papel de foto, Dani? Fala um pouco para a gente também. Eu vou colocar aqui na tela. Em 2017, patrocinados por esse edital, então que massa quando a gente tem um edital que a gente pode ir na distribuidora de papéis e comprar um monte de tipos diferentes de papéis, experimentar, né, formas de edição. Então, patrocinado por um edital que é o Fucultura, eu participei, né, desse curso que chamou Papel de Foto, que foi proposto e coordenado pela Ana Lira, né, que é uma fotógrafa, uma artista, né, daqui, e a gente produziu 4 fotolivros com... Eles caíram aqui em algum lugar. Mas... Acho que está aqui também. 4 tipos de fotolivros, onde a experiência foi muito interessante, porque... Primeiro, eles foram conhecer esse formato, né? Conhecer esses papéis. A gente levou muitos exemplos dos mais diferentões, né? Então, fotodobras, por exemplo, foi um dos que a gente levou para mostrar para eles, né? Do que um fotolivro poderia ser. E a gente teve um espaço... estão aí, são esses aí mesmo. O fotodobras está aqui também, não está? Não, o fotodobras foi referência. Aí são os 4 que a gente produziu. Tá bom, eu vou deixar passando, então. Pronto, os fotolivros que a gente produziu. Então, eles puderam descobrir os formatos diferentes, a gente pôde experimentar a impressão, um deles, inclusive, esse aqui, que acho que está no vídeo também, que ele tem uma capa de MDF, né? E a gente fez a impressão no MDF, então poder realmente ser um espaço de experimentação, né, da narrativa. E aí quanta coisa interessante surge, porque um dos grupos achava que justamente assim, eu não produzi não tenho uma foto à altura, sabe? Eu posso pegar outras fotos, a gente tirar um pouco esse pilar da estética da foto, como ela foi feita, né? De como ela pode ser refeita, reapropriada, recolocada numa narrativa, né? Teve a ver com essa experiência, brincar muito com esse sentido de leitura, né? De dobrar, de desdobrar, do corte das páginas, e a gente fez tudo, né? Porque a gente tinha um papel, a gente imprimiu, encadernou, e aí 3 desses fotolivros foram feitos em Caruaru, 4, na verdade, desculpa, e 1 em Recife. Então, a gente pôde pensar, né, essas narrativas e pensar formatos. E aí isso foi super rico, assim, misturou desde pessoas que já estavam no doutorado a alunos do primeiro semestre do curso de design, assim, eles puderam experimentar essa produção. Então, é algo que eu me orgulho bastante, né? Foi muito legal ter participado desse projeto. Além da Ana Lira, a gente tinha uma designer, né? Que é a Natália, e uma produtora editorial, que é a Sabrina. Então, fomos 4 mulheres nesse projeto, e ele chamou Papel de Foto. E essa foi 2017, essa experiência, então, lá, principalmente em Caruaru, né? Que a gente produziu 4 dos fotolivros em Caruaru. Massa. Gente, eu vou abrir um pouco agora, se alguém quiser fazer comentários também, para a gente dar mais essa ideia de conversa. Os livros que a Dani citou também estão todos disponíveis online em vídeo, como a gente está vendo aqui. Aqui fica só um gostinho, né? Para a gente ter ideia. E também das possibilidades de experimentação, né? É bom sempre conhecer iniciativas que estão sendo produzidas das mais diversas formas, nos mais diversos contextos, e também produções coletivas, né? Que têm seus desafios,
porque são muitas mãos, muitas vozes, muitas ideias e conceitos, mas que também abrem espaço para o livro como processo, né, e não só como objeto final, assim, como processo desse diálogo de ideias, de troca e tudo mais. Então, quem quiser ficar à vontade pode levantar a mão. Eu confesso que eu não sei exatamente como funciona, mas eu acredito que tem um botãozinho para você aqui em reações, levantar a mão, e aí pode ficar à vontade para eu escrever no chat ou para participar da nossa conversa também. Vocês são um pouco tímidas. Deixa eu ver mais se tem alguma coisa que eu gostaria de perguntar para vocês, e vocês também fiquem à vontade para elocubrar, enfim, para ruminar um pouco sobre o assunto. Eu estava procurando a palavra certa aqui. Eu acho que eu só queria complementar rapidinho, compartilhar, né, na verdade, com vocês, um pouco das coisas que eu leio, né, dos teóricos que eu leio, que me inspira, assim, nesse universo. É maravilhoso a gente estar com algumas bibliografias aqui, né, presentes, assim, né? Eu gosto muito dos textos do Ronaldo Entler e dos textos da Zoom, né? Mas tem espaços, né, de reflexão da fotografia. Antigamente a gente tinha alguns sites, né, alguns blogs, o Icônica, o Dobras Visuais. A Zoom é a grande referência, né? É a revista de fotografia que a gente tem, e eu digo isso porque, para mim, esses textos, né, e esses espaços, eles mantêm sempre vivos, né, o meu pensamento, assim, na fotografia. Então, gosto muito de falar, assim, desses nomes. O Maurício Lissowski, que teve aqui por um tempo como professor visitante na Federal de Pernambuco, e são nomes muito legais da gente acompanhar. Eu acho que tem uma das coisas que mais me encantou, assim, ter entrado um pouco para esse universo dos fotolivros, é esse lugar de conversa, assim, sabe? Porque realmente não tem, assim, se tem algumas coisas escritas sobre, tem muitas coisas escritas fora, com esses históricos que você citou, né? Você falou do Beija, que organizou junto com o Martin Pá aquela coleção tida como uma das maiores referências, assim, né? Mas que também tem pouquíssimos livros da América Latina. Então, o que é mais interessante é por esse campo não estar formado, assim, a gente tem alguns espaços que vocês citaram até então, tem a Biblioteca do Moreira Salles, se eu não me engano, o MIS de Fortaleza está em processo de construção de uma biblioteca também, né? As universidades, algumas universidades federais têm suas mini bibliotecas, às vezes não tão robustas quanto a da UFMG de coleção de livros de artista, mas tem suas bibliotecas para a gente conhecer mais livros, né, que estão sendo produzidos. E as feiras de publicação impressa, eu acho que são ótimos lugares para a gente conhecer, mas esse lugar que sempre se descobre, né? Ele é um universo que está sempre em construção, assim, né? Então, cada encontro que eu vou, cada feira, cada pessoa que eu escuto, né? A concepção de fotolivro, ela é mais uma nuvenzinha nessa grande nebulosa, né? De pensamentos e práticas sobre, assim. Então, eu acho que essa é uma beleza também de um universo, de um lugar que não está tão formatado, assim, né? Essa possibilidade de questionar, subverter as práticas, experimentar, ou aceitar alguns formatos porque eles funcionam também. Então, é um pouco isso. Gente, se alguém tiver mais alguma participação, senão a gente vai dar um intervalo de café, assim, para quem fica para a nossa próxima conversa. Você falou dos teóricos, né, Dani? Então já fica um convite para a gente escutar o Paulo Silveira, que é uma grande referência sobre livros de artista no Brasil, e aí ele faz fazer várias provocações para a gente sobre, então, o que é fotolivro, né? O que diferença qual é a diferença entre o fotolivro e o livro de artista, quando é que eles se aproximam, né? Quando que faz sentido usar essas nomenclaturas, e ele vai trazer um pouco da história também, que eu acho que eu, enquanto uma pessoa que não tive uma formação de fotografia, assim, né, na faculdade, por exemplo, sinto falta também de ter pessoas que sintetizam essas informações, assim. Então é uma boa oportunidade, gente, escutar o Paulo Silveira falar sobre história dos dos livros de artista, desculpa, e a Letícia Lampé, que é uma artista também, que tem um texto super bacana sobre fotolivros e livros de artista.
vai estar falando sobre o processo dela de produção de livros de artista e fotolivros. Então, a gente sempre está vendo esse lugar, né, das pessoas que pensam e das pessoas que pensam e produzem também, né? Então, fica o convite, gente, e agradeço demais a participação de vocês, que outros encontros possam acontecer. Isso aí, eu queria aproveitar para agradecer mais uma vez a chance de a gente estar conversando e como pensamento final, assim, de que quem lê, quem consome, quem cria fotolivro é uma comunidade de muita troca, de muito aprendizado, e só deixar o convite ou o pedido de que a gente não perca de vista de ir sempre aumentando essa comunidade, que a gente não caia no engano de ficar num nicho sempre falando com as mesmas pessoas, as mesmas referências, os mesmos assuntos. E acho que o festival está fazendo muito bem esse trabalho de trazer mais vozes e ter mais gente conversando e de ser super acessível e ter mais gente que vai descobrir o fotolivro e poder começar a consumir, produzir, enfim, para que seja uma comunidade cada vez mais vibrante. Eu quero agradecer também, não posso deixar de falar assim, né, da grande felicidade, é um quentinho mesmo no coração, a gente está aqui com esses nomes tão legais, assim, uma programação tão diversa, e como isso é um alento, né, também num momento tão sombrio que a gente está vivendo, mas é muito, muito bom, assim, estar aqui com vocês, poder, né, ter conhecido, conversado e aumentado essa rede, né, esse diálogo. Acho que quanto mais a gente fala e discute o formato, ele só ganha, né, com isso. E a gente traz essas interseções, né, do livro de artista, da fotografia contemporânea, da arte contemporânea, a gente só vai crescendo. Então, eu estou super, super feliz, agradecer também, o Felipe e o Daniel estiveram aqui, mas o Éder, a Luciana, o Fujoca, eu fiquei muito, muito feliz de estar e estou aqui com vocês para o resto do festival. Que maravilha! Obrigada. Gente, então é isso. Desculpa, alguém está falando, é o Fujoca? Não, sou eu. A gente também agradecer a todos aqui que participaram. Eu acho que a gente estava na expectativa se ia funcionar ou não. Teve uns probleminhas técnicos no início, mas a gente pode falar que foi, né, uma sala bem cheia, maravilhosa, com muitos nomes especiais aqui. E agradecer, então, a todos aí que participaram, a Daniela, o Felipe, as duas Danielas. Bom, só agradecer a todo mundo e quem tiver aí possibilidades de assistir a próxima fala vai ser muito interessante também. Eu acho que a gente tem muito ainda que discutir sobre esse assunto, né? Nossa, é um rolo sem fim aqui. Mas acho que as pessoas estão começando a se preocupar com o assunto. Eu acho isso bom, né? Quando vocês falam da gente não ter textos para estudar, da gente precisar ampliar estudo, né? A gente outro dia estava comentando até de fomentar esse tipo de publicação, mais teórica, mais com pesquisas. Então, eu acho que a gente tem muitos caminhos para se seguir. E aqui o que a gente tentou, junto com a Dani, óbvio, traçar foi da conversa de vocês, esse panorama, mas juntando todas as conversas, abordar um pouquinho, uma faceta em cada conversa desse assunto fotolivro. Estou feliz demais por vocês terem tido a generosidade de participar aqui com a gente, cada um do seu canto. E a ideia da Dani de trazer isso para o Zoom é muito legal, porque a gente fica passeando, vendo as carinhas, matando um pouco de saudade, né? Então, eu acho que isso é muito